Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Segundo a ASBAI, Associação Brasileira de Alergias, 30% da população é alérgica, sendo que deste total, 20% são crianças. A Pilar, filha da Andresa, faz parte desses números. Ainda bebê, a fotógrafa descobriu que a pequena não podia consumir nada que tivesse leite. Aos 3 meses que eu insisti em dar um leite para ela, porque eu já não tinha mais leite materno, e fui dar uma mamadeira de NAN e ela reagiu com uma anafilaxia. Aos 3 meses de idade, ficou internada, chegou sem circulação sanguínea e a gente teve a confirmação da alergia à proteína do leite de vaca. Além do leite, Pilar é alérgica à proteína do ovo, milho e ainda está sob suspeita de alergia à banana e arroz. Apesar de apresentar sintomas, o diagnóstico para essa enfermidade ainda é muito difícil e demorado. Ela foi tratada por uma pediatra até os 2 anos de idade e ocorreram vários erros, inclusive, que pioraram, os sintomas dela por falta de conhecimento mesmo. Para dar uma qualidade de vida melhor para a filha, a família toda resolveu tirar os alimentos que poderiam desencadear crises alérgicas na menina. Não tem nada de leite na minha geladeira, ovo também a gente não consome, e eu faço praticamente tudo para ela, para adaptar, no dia a dia dela também, na escola, nas festinhas. Situação muito parecida com a vivenciada pela Fernanda. Ela é mãe do Vitor, de 4 anos, e do Leonardo, de apenas 1 aninho. Os dois também são alérgicos múltiplos, ou seja, possuem rejeição a mais de um tipo de alimento. Eu sempre tento explicar muito para eles, desde pequena, até o Léo, que tem 1 ano, que não pode, que faz dodói na barriguinha, e tentar lidar da maneira mais simples possível, de que isso vai passar e que logo eles vão poder comer. E eles são muito conscientes, O Vitor, principalmente de 4 anos e meio, ele é muito consciente do que ele pode e do que ele não pode comer. Apesar da pouca idade, dá para perceber que o Vitor sabe dizer não na hora certa. Quando você vai em alguma festinha, que eles te oferecem algum brigadeiro feito com leite de vaquinha, o que você fala? Não posso não. E se eles perguntassem por quê? O que você falava? Eu tenho alergia. Para garantir uma alimentação segura e balanceada para os filhos, ela mesma prepara a comida deles. Eu tento adaptar tudo para eles, então quando o Vitor vai numa festinha, eu não fico olhando as outras crianças comerem. Eu sempre ligo para a mãe, pergunto o que tem e levo tudo mais adaptado possível para que ele não sinta também tanto essa diferença do outro pode ou não posso. Ele sabe que o dele é diferente, mas que ele também pode comer. A ideia deu tão certo que a Fernanda abriu uma empresa para fabricar esse tipo de alimento. E no aniversário de 2 anos do Vitor, eu falei, não, eu quero fazer uma festa para ele que ele possa comer tudo, porque esse negócio de ficar, já basta ele ir nas outras festas e não poder, na dele vai poder comer tudo. E nós adaptamos tudo, bolo, doce, salgadinho, tudo nós fizemos, eu e ela, adaptamos, corremos atrás de receita. E as pessoas começaram a gostar, ver que era possível, e aí a gente teve a ideia de poder expandir isso para outras famílias também. E aí começamos devagarinho, fazendo uma festa aqui, uma encomenda ali, e hoje a gente está formalizando a empresa e atendendo muitas famílias. Isso é a coisa mais gratificante do mundo. Um dos grandes problemas para quem tem alergia alimentar são os rótulos dos alimentos. Muitos não especificam se aquele produto possui em sua composição determinado ingrediente que pode provocar rejeição no organismo. A alergia é uma coisa muito séria. Tem que ter muita consciência disso, Às vezes a gente ouve muito, um pouquinho só não faz mal, um pouquinho faz muito mal. E às vezes é uma coisa que a gente nem consegue ver. Os traços de um alimento, se uma farinha é processada no mesmo maquinário que uma outra farinha que tenha leite, mas essa que eu vou consumir não tem, mas foi processada junto, tem os traços. E as crianças com alergia podem reagir. E a adaptação é a palavra de ordem.
Fácil não é. Eu sempre falo com todas as mães que eu atendo que principalmente o diagnóstico inicial é assustador. Mas depois, quando a gente vai adaptando e entendendo como é que as coisas funcionam, a gente vai conseguindo levar tudo assim, da melhor maneira possível, principalmente vendo que consegue adaptar uma coisa aqui. Para o bom mineiro, até um pão de queijo sem queijo a gente faz. Na verdade, um drama familiar aí, né? Mas que dá para que, com criatividade, com jeitinho aí, para que as famílias consigam lidar superando esses desafios. Então, para falar mais sobre a alergia entre as crianças ali, nós temos aqui para repercutir todo esse assunto, dando dicas, orientação, abrindo aí os seus olhos. Nós temos aqui a presença do alergista Atahualpa Reis, e ele é diretor científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Doutor Atahualpa, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Também. Doutor, eu quero fazer uma pergunta já bem de base, para a gente já esclarecer bem essa questão aí da alergia. Queria que o senhor falasse para a gente a diferença entre alergia alimentar, intoxicação alimentar e as intolerâncias. O que elas diferem? Alergia, basicamente, é uma reação do sistema imunológico. É uma reação em que você fabrica uma imunoglobulina chamada IgE. Essa imunoglobulina é detectável no sangue e ela é responsável pelas reações alérgicas. Então, quando você quer saber se você é alérgico, você tem que procurar essas chamadas imunoglobulinas IgE no sangue. As chamadas intoxicações alimentares, elas são mais produzidas, ou ela pode ser por um alimento contaminado ou por um alimento que está deteriorado. Mas a reação não é por nada de IgE, é uma reação orgânica em que o organismo não aceita aquele alimento, ele tem uma transformação, geralmente intestinal ou estomacal, e se for infecção, ele manifesta um processo inflamatório em relação àquela bactéria que entrou. Então, esse processo é completamente diferente de alergia e a intolerância alimentar. Também não se refere ao chamado IgE que está no sangue. A intolerância alimentar é mais um defeito nosso enzimático de digerir o alimento. Determinado alimento, por exemplo, é muito comum no leite, né? Alguns indivíduos não têm uma enzima chamada lactase, que é a responsável por quebrar as proteínas do leite, e essa falta de enzima é um defeito de umas pessoas, elas nascem com isso, levam a pessoa a não poder comer aquele alimento, porque ele não metaboliza o alimento. Então isso é intolerância. Então são três entidades bem diferentes e facilmente diferenciáveis uma da outra. Eu queria perguntar para o senhor, hoje a gente tem ouvido mais falar sobre a questão da alergia. As pessoas estão tendo mais intolerância hoje ou isso sempre existia e não era tão divulgado mais? Não, então, estão mais mesmo. Até a década de 70, só 10% da população era alérgica. Da década de 70 para a década de 90, em 20 anos, nós passamos de 10% para 20%, dobrou. Uau! E dessa época, agora para o momento atual, nós estamos mais ou menos na faixa de 30% a 35% da população mundial alérgica. Então, 1/3 dos brasileiros hoje são alérgicos. E já existem trabalhos demonstrando uma perspectiva para 2050 de aumentar de 50% da população alérgica. O que tem gerado isso aumentar? O que está gerando isso são dois fatores primordiais. Primeiro, em relação aos alimentos, acesso das pessoas aos alimentos. Hoje a população ela tem mais acesso às chamadas proteínas alimentares, né? Elas comem mais carne, comem mais ovos, comem mais alimentos manufaturados. E esses alimentos, são chamados proteínas, podem mais comumente dar reações alérgicas. E o outro fator muito importante é a vida da pessoa, onde ela vive, o ambiente dela. Antigamente, antes de 70, você se lembra que as casas eram de taco,
não é? Certo. As crianças brincavam no quintal, as poltronas eram de madeira, não havia tapete, não havia carpete, não havia poltrona, nada disso. A vida moderna de hoje tem tudo isso. E nós chamamos isso absorvedouros de proteínas que podem agredir as pessoas. Então, quem mora hoje num ambiente muito gostoso da sua casa, estofado, acarpetado, com móveis ótimos, confortáveis, na verdade, estão morando numa casa que também absorve muito mais alergenos, proteínas, e isso é responsável por duplicar e triplicar a população de alérgicos. Uau! Pronto, Uma aí que acabou. aula. Agora aqui já bateu firme. Agora, doutor, para a gente então gerar, né, essa conscientização, principalmente no telespectador que nos assiste, quais são as medidas aí até em hábitos alimentares que os pais devem tomar para que evite pelo menos ou tente prevenir aí essa alergia alimentar nos seus filhos? Olha, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e as mundiais também recomendam é que você, na criança de baixa idade, não deve introduzir alimentos que possam ser retardados. É o caso do ovo. O ovo deveria ser introduzido após os 6 meses de idade. E outras proteínas alimentares devem ser introduzidas após 1 ano de idade. Então, a introdução precoce de alimentos pode levar a essas reações alérgicas. Isso hoje é um assunto também muito debatido na comunidade internacional científica, porque existem agora trabalhos mostrando também que a introdução precoce de alimento em tenra idade pode levar a uma tolerância alimentar. Então esse é um assunto hoje muito discutido na comunidade científica. Nós não temos ainda uma posição definida sobre isso. O que a gente sabe é que só mais ou menos 4 a 6% das crianças, numa chamada população alérgica, a população alérgica, eu já falei, é 30% Certo. do povo, não é isso? Nesses 30%, de 4 a 6% das crianças serão alérgicas. Então, felizmente, é uma coisa rara, não é uma coisa comum, né? A alergia alimentar não é comum. E ela vai ocorrer nas crianças se elas introduzirem alimentos muito precocemente. Então, ainda hoje, nós seguimos essa regrazinha, sabe? Ficar com o leite até 6 meses de idade, não introduzir outros alimentos e deixar esses alimentos mais sólidos para mais tarde, depois dos 6 meses de idade. Essa é uma recomendação. E em relação à casa das pessoas, né? Você perguntou alimento, agora eu vou adiantar vou ampliar em relação à casa das pessoas. E nós temos falado isso exaustivamente e eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar mais uma vez. Essa mensagem minha não é só para o povo, ela é para o povo, mas ela é muito para o arquiteto, sabe? O arquiteto hoje que bola as nossas casas tem que receber esse recado. A casa tem que ser clean. Se a família é de alérgicos, se ele vai projetar uma casa para uma família de alérgicos, faça uma casa clean, que não tenha nada disso que nós falamos, nem tapete, nem carpete, nem poltrona, nada. Seja a casa clean. O que é a casa clean? É aquela que você pega um pano úmido, passa e está limpo. Passa na poltrona, limpou. Passa não precisa no chão, passar limpou. cera, produto químico, Nada. Pano úmido. Essa casa é a perfeita. É uma casa prática. Essa casa que toda mulher está querendo também, né? Eu deveria pedir o arquiteto, né? Mas aí... o arquiteto não. O arquiteto quer botar poltrona, tapete, carpete, botar uma função de... Não pode. Para o alérgico não pode. Eu queria perguntar quais as alergias mais comuns e os sintomas nas crianças que o senhor tem visto atualmente. Você fala alimentar ou geral? Vai tudo, então. Vamos começar com alimentar. Já que eu estou aproveitando que o conteúdo do senhor é muito grande, então ensina tudo pra gente. Vamos começar com alimentar, que é o nosso foco de hoje, não é? Isso. Muito bem. Nós falamos hoje que tem o chamado grupo dos 6. Certo. Isso não é Brasil, não. Isso é mundo. É um conceito mundial, que nós adotamos no Brasil. Existem um grupo de 6 alimentos que são chamados grandes alimentos causadores de alergia. São os comuns. Os outros são raros. Certo. Então, eu recebi uma vez uma lição de um professor meu de medicina, ele me ensinou assim: meu filho, quando você for ser médico, você procura o que é comum. O que é comum é comuníssimo. E o que é raro é raríssimo. Então, o comum são 6. Certo. Trigo e soja. Trigo e soja. Leite e ovo. Leite e ovo. Sementes, incluindo aí castanha, amendoim, nozes e frutos do mar. Esses 6 alimentos
é que precisam ser procurados na população alérgica qual deles que está causando a reação. Procurar outros é procurar agulha no pareiro, é procurar o que é raro. Então nós ficamos sempre preocupados com 6. Agora existem casos raríssimos em que o alérgeno não é desse grupo, é outro grupo. Mas conforme o professor me ensinou, eu procuro o que é comum, eu não procuro o que é raro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.